Muito bem, boa noite. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo Instagram do nosso santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, aqui de Baiti. E nós estamos começando a nossa terceira live em forma de podcast. E é sempre um grande prazer ter você junto conosco. Hoje um dia muito especial para nós aqui do santuário. Muito bem, a apresentação fica por minha conta, pelo Beto. Juliane. E nós temos o prazer hoje de receber a irmã Miriam. Irmã Miriam, seja muito bem-vinda. Que bom ter a senhora conosco aqui. Boa noite comunidade. É uma alegria estar presente com vocês. Obrigada a nós irmãs Medeias, que agradecemos o convite para falar um pouquinho da nossa congregação e um pouquinho da vida consagrada. Obrigada, Beto. Obrigada, Juliane. E que Deus esteja presente neste nosso encontro, né? Amém. Amém. É isso aí, então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida consagrada, né? Então, a nossa convidada, como nós apresentamos, é a irmã Miriam. Irmã Miriam, e a pergunta inicial é justamente essa. Como que é a vida consagrada? A vida consagrada, ela é um presente de Deus. E quando falamos em consagração, nós temos presente algo assim, ó. Lembrem do cálice do altar? Lembram da patena que leva o pão para ser consagrado? A vida consagrada é a oferta da vida a Deus. Quando falamos em vida consagrada, é impossível falar dela sem falar da presença de Deus nos acompanhando em todos os momentos. Então, eu quero convidar vocês para a gente iniciar rezando, pedindo ao Divino Espírito que esteja presente conosco. Podemos fazer esta invocação cantando? Pode ser? Pode ser. Então, Pode vamos ser. cantar um refrão orante assim. Alguém segura para mim. Isso aí. Então, vamos lá. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, toma conta de mim. Você que nos acompanha, peça ao Divino Espírito que Ele tome conta de você, da sua família, e que tudo que for acontecer aqui hoje, que seja para o maior louvor e para o maior serviço do nosso Senhor e Criador. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cante comigo assim. Espírito de Deus, toma conta de mim. Toma conta de mim, Espírito de Deus, toma conta de mim. Obrigada. E que este nosso encontro, esse nosso bate-papo, reflexão, que seja iluminado pelo Divino Espírito. E aonde está o Espírito Divino, está a presença do Pai e do Filho também. Então, que este nosso encontro seja assim, Beto, para a maior glória de Deus. Amém. Só antes de passar para a Ju fazer a próxima pergunta, lembrando a você que está nos acompanhando, caso você queira, se você quiser interagir com a gente, mandar sua pergunta, pode mandar aqui que o pessoal, que está aí nas externas aí, eles vão passar para nós, tá certo? Então você pode estar interagindo com a gente aí, fazendo a sua pergunta também. Ju? Boa noite, pessoal. Boa noite, irmã. Boa noite. Então, vamos seguir. Quais são, irmã, os maiores desafios dessa vida consagrada? Os desafios é o mundo que nos rodeia. Nós temos um mundo completamente longe da presença de Deus. Então, a globalização, o secularismo, essa questão de querer ter de tudo, ter o melhor celular, ter o melhor conforto, são desafios colocados à vida consagrada hoje. Então, a gente precisa de olhar para tudo aquilo que existe no mundo e usar uma regra muito bonita que Santo Inácio de Loyola nos ensina. Tanto quanto. Então, eu uso das coisas tanto quanto elas me ajudam no serviço a Deus.
E aí tomar consciência de que se o celular me ajuda na evangelização, precisa de muito discernimento. De repente eu ver o carro, né, que de repente tem um projetor, esses equipamentos todos, eles me ajudam no serviço do reino de Deus. Então, o grande desafio hoje é que nós temos muitas possibilidades, muito conforto, e às vezes isso nos atrapalha, né? Todo mundo usa, a gente também quer usar. E aí, será que eu devo? Então, os desafios... o desafio, na verdade, pode ser até uma colher lá que a gente vai usar no almoço, na janta ou num determinado momento. Desafio pode ser tudo, mas a sociedade em si, ela traz em si muitos desafios. E o maior desafio nisso tudo é nós, religiosos, conseguirmos ser presença de Deus ali. O dia a dia, né? É saber escolher, fazer as escolhas no dia a dia. Vamos lá, Beto, para a próxima. A irmã está afiada, assim, gente? irmã, aqui até a nossa terceira pergunta é o seguinte: o que difere na doutrina da ordem? Exemplo, a doutrina das irmãs Medeias para as carmelitas, por exemplo. Assim, mas eu acho que também seria interessante, assim, o que né, as irmãs Medeias? Acho que talvez seja para a gente poder entrar na pergunta daí, né? Qual que é o carisma? Olha, essa é uma pergunta que dentro dela tem uma série de outros elementos. Então, quando falamos de congregações religiosas, a gente precisa de olhar assim o contexto, aonde que a congregação nasceu, qual foi o apelo do fundador daquela congregação, né? Então, os carmelitas, por exemplo, é uma ordem milenar, porque lá no Monte Carmelo, Nossa Senhora apareceu, né? E lá para o profeta Elias ainda. E desde lá existe uma ordem carmelita. A nossa congregação, ela nasceu em Gênova, no ano de 1594. Conseguem contextualizar esse período da história? 1594. O Brasil foi descoberto, segundo relatam a história, em 1500. Então, a gente vai lá para esse século, né? A igreja era uma igreja medieval. Nós estávamos no período medieval, nem tinha ainda acontecido a Revolução Industrial. A igreja que era aquela que davam as orientações e as normativas. Um período muito próximo a Francisco de Assis. E aí nós tivemos, então, nesse contexto, uma ordem para nós muito preciosa, que é a ordem dos jesuítas, que nasceu ali com Inácio de Loyola. Inácio de Loyola era cavaleiro, era soldado, nobre, e ele sentiu o apelo de Deus depois de ter a perna quebrada numa batalha. E na cama, na doença, Deus o chamou. E dessa espiritualidade, a nossa congregação nasceu. A nossa fundadora, Medeia Camila Guilino Patelani, ela foi casada, foi casada num período de 10 anos e ficou viúva. E ficando viúva, ela pôde dar continuidade ao apelo que ela sentia no coração dela. Naquele tempo, naquela época, era o pai e mãe que determinava o que o filho queria ou não fazer, né? Então não tinha escolha. Medeia foi dada a casamento para o Júlio Patelani, uma família muito especial da nobreza de Gênova. Olha que interessante, né? Ela foi obediente ao seu pai e à sua mãe, e família de muita vida de oração. Ela frequentava a igreja de Jesus no Quarteirão das Graças, lá em Gênova, e ela cresceu a catequese, as orientações, sempre dos padres jesuítas, que eram os padres que cuidavam daquele lugar lá. Então, ela bebeu da fonte inaciana desde pequenininha, inclusive foi batizada por padres jesuítas. Já estava tudo encaminhado. Estava tudo encaminhado. Então, ela foi muito obediente, a vida toda, muito obediente. E nessa obediência toda, Deus foi agindo, Deus foi preparando aquele coração. Lembremos que naquele período da história, só podia ter mosteiros, conventos de clausura, fechados. Né? Então, não tinha concepção
de congregação de vida ativa, principalmente feminina. Feminina, então, nem pensar. As mulheres nunca tinham voz naquela época. Não tinham voz nem vez. Medeia pôde aprender a ler, a escrever, e teve contato com a palavra de Deus desde a tenra idade. Casou-se e ficou viúva. Viúva com posses, com muito discernimento, porque mesmo casada ela tinha orientação espiritual, ela tinha o diretor espiritual dela, que se chamava Padre Bernardino Zanoni, lá anterior a 1594. E aí esse dom dela foi sendo amadurecido. E o que ela sentia, né? Ela queria partilhar essa experiência vivida na oração dentro do método inaciano para as outras pessoas. E ainda casada, ela já tinha outras senhoras que ajudavam, elas rezavam, faziam partilha da oração, eram orientadas pelos padres jesuítas. E quando ela então ficou viúva, ela pôde dar continuidade ao grande projeto que Deus tinha na vida dela. E assim nasceu a nossa congregação. Mas ela amadureceu esse dom, então no ano de 1594, nós temos nos anais e nos registros do Fórum de Gênova, a punho, o que ela deixou para nós. Então nós temos um testamento e nós temos 31 artigos que estão escritos a punho. A gente normalmente tem eles nas nossas casas, nos quadros, porque é uma letra muito bonita, claro que está escrito em italiano, né? A língua mater. E aí ela pôde continuar o seu projeto junto com 6 companheiras. Os termos usados e escritos são os mesmos termos dos padres jesuítas. Então, Inácio e seus companheiros, Medeia e suas companheiras. Assim, ela quis ensinar as meninas a ler e a escrever para poder ler a Sagrada Escritura. Aqui está a essência do nosso carisma. Nós, irmãs Medeia, somos chamadas, pelo carisma dado à nossa mãe fundadora, a ensinar a ler e a escrever para desenvolver o santo temor de Deus. Se querem chamar isso, é o nosso carisma, né? Então, aí, como fazer isso dentro do muro do convento? Não tinha jeito. Fica difícil, né? Ficava muito difícil. Então, o que ela fez, né? Ela ficou sob a tutela da igreja de Gênova, não tinha direito pontifício, era o bispo que era responsável pelas irmãs, porque daí foi crescendo, a gente quase virou meio cigano, porque contam as irmãs mais antigas que elas iam 2 para um lado, 2 para outro, 2 para não sei onde, para ensinar o povo nas paróquias próximas de Gênova, para ensinar as meninas. E voltavam para Gênova, e assim foi o começo da nossa história. Para poder ficar assim, porque é uma congregação leiga, né? Não era uma congregação aos moldes das outras ordens, carmelita, dominicana, franciscana. Nós ficamos então sob a tutela da igreja diocesana de Gênova e protegidas pelo Senado de Gênova. Então, nós tínhamos uma proteção jurídica desde aquela época para poder fazer um trabalho pastoral. Então, ajudava-se as meninas. Então, nós criamos escolas para ensinar as meninas que não podiam, porque era só os homens que tinham acesso à educação. Então, desde aquele tempo lá, a nossa fundadora foi muito visionária. Ela começou esse trabalho, por isso que a gente não usa hábito. Nós não usamos hábito porque o hábito não era importante para aquele momento e tinha que estar muito perto das pessoas. O hábito, no caso, no contexto da história, acabaria afastando as pessoas. Possivelmente. Então, qual roupa usava? A roupa da época. A roupa que as senhoras usavam, que as senhoras de respeito usavam. Então, lá nas nossas regras, está dizendo assim, que a gente tinha que ter uma roupa
que não fosse escandalosa. É o termo que está escrito, né? Traduzido para o nosso momento atual. Então, é uma roupa normal. E a gente está no meio das pessoas, nós não somos diferentes das pessoas, nós não somos melhores do que ninguém. Ao contrário, estando vestidas a paisano, ali a gente é convidada a dar testemunho de Jesus Cristo. E as pessoas devem nos reconhecer como consagradas pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo de vida. Esse é um grande desafio também, né? Com Muito certeza. bem, então assim a nossa congregação nasceu. Ficamos 300 anos só no Diocese de Gênova. Aí depois é que a congregação se expandiu dentro da Itália, depois veio para o Brasil no ano de 1950, depois foi expandindo mais missões adjacentes para a Bolívia, depois para a Albânia e para a África também. Nosso número ele é um número reduzido, sempre foi. Nós nunca fomos uma congregação de muitos membros, mas aonde está uma irmã, ali está toda a congregação. Então aqui hoje estou eu, irmã Miriam, representando aqui toda a congregação, que é um corpo único, cuja cabeça é Jesus Cristo. Muito bem, mas sabe, Beto, tem uma música da congregação que ela pode nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre essa realidade aqui, que é o Vai, carisma e um pouquinho missão mais. da congregação. Pode Certo, ser? pode ser, pode ser. Pode ser? Então vamos lá. Vamos colocar aqui um pedestal agora para não ficar. Vamos tentar com essa canção. Essa música, ela já é um pouquinho antiga, mas ela fala bastante do nosso carisma e da nossa missão. Então eu vou acompanhar com o violão e eu vou pôr um playback aqui, tomara que dê certo, né? E se não der, quem está nos ouvindo que me perdoe, porque aqui a gente é todo mundo amador. Vamos lá. Em meio ao desafio de evangelizar, a história teve início. Uma ideia fez crescer a chama do amor, infundida pelo Espírito. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. A irmã Medeia, chamada a ser serva, contemplativa na ação. A exemplo de Maria, deve dar seu sim, assumir sua missão. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. Centrando a vida no Cristo, que deve ser seu tudo, é chamada ao seu serviço, dando testemunho de fé e doação. Evangelizar é o compromisso. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. Em comunhão fraterna, ser pão para os irmãos, viver a gratuidade, buscando a maior glória de Deus, o seu Senhor, ser sinal de unidade. Ser serva do Senhor é testemunhar seu amor e realizar a comunhão. Ser
do amor e realizar a comunhão. Que bênção, meu irmão. Que coisa linda, né? Acho que engrandeceu muito. E que história, né? Que legado que é tudo isso, né? E é uma coisa, olha que gostoso, né? Quantos Uma história anos muito linda. a gente conhece, né? As irmãs e Eu não sabe da particularmente história. não conhecia da Né? história. Então, quão importante também é esse nosso projeto, né? A gente descobrir essas riquezas da igreja. Eu tenho certeza que isso enriquece muito a cada um de nós. Com certeza. E olha que um carisma é um dom de Deus dado para ser compartilhado. A nossa congregação tem esta história e quando a gente foge do carisma, a congregação tende a morrer. Assim acontece com tudo na igreja. Mas se houver fidelidade ao carisma, à identidade carismática, o Espírito de Deus é quem conduz, né? Então é muito bonito olhar para a história dessa mulher e aprender muito dela, porque é muito atual. E a gente olha para as irmãs que antecederam a gente vê assim que é uma continuidade mesmo, né? Então a gente lembra com muito carinho da irmã Eusébia, que passou por aqui muito tempo, né? Ela enfeitava essa igreja aqui, nossa mãe do céu, ela era tinha campeã. que vir com o carro cheio de flores, porque ela cultivava as flores lá no jardim do colégio para trazer, e assim tantas outras irmãs, né? Que estão lá na Comunidade Celeste, a irmã Clara Frisso, que ajudou muito aqui no hospital também, quando tinha o Hospital São João Batista, e tantas outras, né, que passaram por aqui. E hoje nós estamos responsáveis em dar continuidade. E é muito bonito porque ano que vem nós vamos celebrar 400 anos que a Medeia, que ela morreu, que ela foi para o céu. Então são 400 anos que é um jubileu que nós estamos celebrando, para assim não esquecer daquilo que ela deixou para nós. Muito bem. Para lembrar do seu legado. A gente já viu, né, no contar da história, o amor pela congregação Medeia. Mas, dentre tantas, por que a ordem das irmãs de São João Batista e Santa Catarina de Sena Medeias? Porque o nome... Não, por que a senhora escolheu ela? Por que eu escolhi? Na verdade, é Deus quem escolhe, não é a gente. A gente só obedece, né, irmã? Só segue. É muito engraçado, porque essa história eu escuto dos outros, porque eu não lembro. Então, assim, quando eu nasci no Hospital das Irmãs, lá na cidade de Prata, Minas Gerais. Eu sou mineira, eu não sou paranaense, eu sou de coração paranaense. A gente já adotou, já. Então, aí o que dizem, né? Então, lá no dia 3 de outubro, a irmã Terezinha pegou a nenenzinha, levou lá na capela e já ofereceu para Jesus. Assim dizem. A irmã Joana... ela foi ajudante do médico na hora do parto, que foi um parto muito difícil. Então, ali na hora do parto já estava meio que tudo planejado. Uma catou, outra levou lá e já ofereceu para Jesus naquele dia, né? Aí a gente vai crescendo. A minha família é uma família de muita vivência cristã. Família materna, família paterna também. Então, a vocação, ela vai acontecendo com o testemunho, com o exemplo da família da gente. Então, eu cresci vendo a minha mãe rezar, e lá em Minas tem muito de rezar o terço, principalmente os dos santos, né? São João Batista, Santo Antônio, mês de junho, mês de muito terço. Novena de Natal, novena disso e daquilo, a gente cresceu bebendo dessa fonte. E as irmãs Medeias tinham duas comunidades lá na cidade que eu nasci. O colégio, a escola Nossa Senhora Aparecida e o hospital Nossa Senhora do Carmo. Eu cresci neste meio, né? Eu fui me encantando com aquilo que as irmãs faziam também, né? As irmãs sempre muito presentes na pastoral paroquial, na liturgia, preparando os ambientes, nas formações. E eu fui
Teve um período que eu não queria muito saber, como todo adolescente faz. Adolescente Mas rebelde. isso são Irmã Miriam fases. também foi uma adolescente rebelde. Claro que fui. Eu me lembro que naquela época tinha os Trapalhões, sabe? 7 horas da noite. A gente gostava de ver. Então, foi um período que a gente se afastou um pouquinho. Mas Deus tem os propósitos dele. Então, eu me lembro de uma irmã que passou por lá. O nome dela era irmã Maria Aparecida de Oliveira. E essa irmã, ela cantava na igreja. Ela pegava o violão, sabe? Cantava lá no meio da igreja, fazia todo mundo cantar. E eu ficava encantada com aquilo. Falei, eu quero fazer assim também. Mas eu nem sabia pegar no violão. E aí eu comecei a aprender a tocar violão, porque eu queria fazer igual aquela irmã fazia. E aí eu fui me aproximando das irmãs, né? Então eu era um chulé no pé das coitadas. Acho que elas não podiam me ver, porque então eu ia para a escola, eu queria ajudar nisso, naquilo, ajudava na igreja, fui para a catequese de perseverança. Eu tinha 12 anos nessa época. Só que com 12 anos a gente não pode entrar para o convento, só depois. E a minha mãe queria que eu entrasse só quando concluísse o ensino médio. Então eu convivi com as irmãs Medeias muito tempo. Lá na nossa diocese, que é o de Uberaba, tinham muitos encontros de formação e eu participava de todos. Lá a gente tinha contato com outras irmãs também. Então eu fui acompanhada pelas irmãs carmelitas. Vocês me perguntaram de carmelita, né? Que coisa. E fui acompanhada também pelas irmãs canisianas, de São Pedro Canísio. Elas também trabalham com educação. Mas o meu coração era das irmãs Medeias. O carisma tinha tudo a ver comigo, né? Então eu conheci outras irmãs, servas do Divino Espírito Santo. Então nesse período a gente conversa com muita gente, mas é Deus quem vai conduzindo tudo. É Deus que vai nos colocando. E aí o discernimento ele é muito importante. Só que nessa fase de formação, a gente não sabe nada da vida, sabe? A gente vai tendo que deixar o Espírito Santo conduzir mesmo. E aí é preciso ouvir os conselhos das pessoas. Por isso que a formação da religiosa, ela se faz no dia a dia, dentro das pastorais. Então a gente entra para o convento e a gente não muda nada do que era de dentro de casa da gente. Lá em Minas, antes do convento, o que eu fazia? Eu tocava na igreja, eu cantava na igreja, ajudava a arrumar isso e aquilo. Eu só não fui coroinha, porque naquela época não podia, mas eu ensinava os coroinhas a mexer com o turíbulo. Então, a gente ensinava a fazer isso, arrumava o altar. Então, aquele amor vai crescendo, né? Aí a gente entra para a congregação, tudo isso continua. A gente vai continuando, vai aperfeiçoando e vai sendo acompanhada. Cada etapa de formação, a gente tem uma irmã que nos acompanha. Então, a primeira etapa se chama aspirantado, quer dizer, eu aspiro, tenho desejo, eu quero, mas ainda não sei como fazer, né? Então, tem uma irmã que vai na casa da gente, que escreve carta, que liga. Agora está mais fácil, né? Tem o WhatsApp, tem Instagram, Facebook, faz videochamada. Então, hoje está bem fácil, né, de acompanhar quem quer conhecer a nossa congregação. Aqui em Baiti, quem é responsável desse serviço, vocês conhecem bem, a irmã Aparecida de Faria. Ela que é responsável... Uma querida. Ela é a promotora vocacional, ela que é responsável de acompanhar as pessoas que querem fazer esse caminho. Aí, depois que entra, a gente tem a primeira fase que se chama... aspirantado e postulantado. Então, nesse período aí, também tem uma irmã que acompanha. Hoje, quem está fazendo esse acompanhamento é também a irmã Aparecida, junto com a irmã Paulina, que moram aqui no Colégio Nossa Senhora das Neves. As irmãs vão acompanhando, porque é um processo de discernimento. De repente, a gente tem que ir vendo assim, qual que é o jeito que eu tenho, né? Não é todo mundo que foi feito para ser professor, para estar em escola. Não é todo mundo que foi feito para ser enfermeiro. Não é todo mundo que foi feito para cantar. Então, a gente tem que ir descobrindo os dons que Deus vai dando. Cada um tem um dom para alguma coisa. E aí, nesse juntar dos dons, a igreja é quem sai ganhando, né? Porque a gente coloca tudo a serviço. E neste processo, o que precisa de ser refinado? O olhar para Jesus Cristo. Porque daí, vejam, lá no meu tempo, você me perguntou, eu me encantei com a irmã lá, né?
mas a irmã nem está na congregação mais, mas eu estou aqui, porque não era por causa dela. Aquele momento, Deus usou como um instrumento dele, mas é Jesus Cristo que é o nosso modelo, é para Ele que a gente tem que olhar. Como dizia o Evangelho de ontem, Nossa Senhora fala, obedeçam, façam o que Ele pedir para vocês. E ouvir a voz de Jesus não é fácil, é difícil. Nesse mundo barulhento, é muito difícil. Perceber que Jesus, de repente, pede um serviço ali atendendo um pai, uma mãe, uma pessoa que está passando na rua, aquele que está limpando a rua todo dia, são serviços tão importantes e talvez é ali que a gente percebe a presença de Deus falando com a gente. Então, é um processo que vai acontecendo. E Baiti é uma cidade muito abençoada, viu? Porque aqui é a nossa casa de formação e hoje o nosso noviciado, que é a etapa que antecede os votos, é aqui. E nós temos a graça de ter no nosso grupo as noviças do Congo, as africanas, né? Vocês a veem sempre aqui no santuário. Elas estão ali cantando da missa hoje. Então, a irmã Terezinha Navarrete, junto com a irmã Terezinha Marques, que é a irmã do professor Eliseu, são as responsáveis de acompanhar esse grupo. E aí tem todo nós temos muitas rotinas, né? Então, todo convento é assim. Só que tem gente que levanta 4 horas da manhã para rezar, tem gente que levanta 5 horas, aí depende de cada congregação. Mas o que a gente tem? A gente tem oração da manhã, depois nós temos 1 hora de oração pessoal, nós temos aí os trabalhos, estudos, depois tem o almoço, depois do almoço nós temos um momento também de oração, antes de voltar aos trabalhos da tarde. Tem toda a tarde para trabalhar ou para estudar, no caso das noviças, ou desenvolver as nossas ações pastorais. À noite tem a oração do terço, normalmente ali por volta das 5h30, 6 horas, dependendo da comunidade. Aí normalmente se participa da Santa Missa, depois a gente janta, ou antes ou depois da missa. E aí, à noite, normalmente fica livre, porque normalmente nós temos sempre muitas atividades nas nossas paróquias. E aí, no final do dia, quando ninguém está perambulando pelas ruas da cidade, numa pastoral, noutra, e temos muitas ações pastorais, né? Na terça-feira mesmo tem celebrações, né, nas casas. E as irmãs estão sempre presentes, as noviças também. E aí, quando a gente volta, a gente tem mais um momentinho de oração e aí a gente vai para o repouso. E aí é silêncio para se recompor, para começar o novo dia. Então, as rotinas são mais ou menos assim. Só que dentro dessas rotinas, nós temos também, por regra, um retiro anual de 8 dias. É um retiro, o povo fala que é de silêncio, não é de silêncio coisa nenhuma, sabe por quê? Deus fala tanto, mas tanto. Porque aí são 4 momentos de oração pessoal, tem as colocações que os padres fazem. Daí, às vezes, a hora que a gente está almoçando lá, de repente, num temperinho, Deus fala. Então, o silêncio, ele é externo para que Deus possa falar ao coração. Na verdade, o silêncio fala muito, né, irmã? Fala. E neste mundo barulhento, um grande desafio é o silêncio. E ele é muito necessário. Então, uma vez por ano, a gente tem, por regra, os exercícios espirituais de 8 dias, dentro da metodologia inaciana, para recompor, porque saco vazio não para em pé. E porque também a gente não pode deixar o nosso olhar perder o foco, que é Jesus. Até tem um refrão orante que diz isso, sabe? O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Então, é algo que a gente precisa de repetir muitas vezes, para não perder o foco. Irmã, nós temos aqui algumas situações que estão chegando no Instagram. Primeiro, a irmã Aparecida de Farias está com a gente, a irmã Aparecida está lá. Ela está falando, também temos a Natália, né, que está aqui, que é lá de Rondônia, não podemos né? esquecer da Natália. Que é noviça, que está fazendo noviciado. A Carol, ela falou assim, irmã Clara, que fez o parto da minha mãe, para que eu fez o parto, na verdade, fez o parto da Carol, né, para eu nascer. A Bernadette está fazendo uma pergunta. Irmã Miriam, como foi sair de Minas? Doeu muito deixar a sua terra? Quando eu
eu saí de casa, eu não tinha muito juízo. Adorei. É verdade, gente. Com 17 anos, que juízo que se tem? Nenhum. Eu estava tão doida para mim vir para o convento, porque já faziam 5 anos que a minha mãe não deixava, que eu não via a hora. Então, eu desejei muito aquele dia, né, que foi o dia 2 de fevereiro de 1988. E eu vim morar aqui em Ibaiti. Eu morei uma semana aqui, e aí as irmãs me transferiram para Caxias do Sul. Então, eu fiquei aqui uma semana e já fui para outro lugar, porque precisava lá. E eu já tinha terminado meu magistério, eu já era professora, eu fui. Então, acho que a minha mãe sentiu muito, mais do que eu naquele momento, né? Porque a família, é muito interessante isso, sabe? A família dá apoio e quer que o filho consiga dar conta dos seus ideais. Mas quando o pai e a mãe vê que a gente arruma a mala e vai mesmo, gente do céu, é tenso o negócio, viu? E aí, é necessário muita oração. Então, eu não senti, naquele momento, sair de casa, porque eu desejava muito entrar para o convento. Mas, para a maioria das jovens, é muito sofrido deixar a família. E aí, a família precisa de entender que não está perdendo um filho para o mundo. Não está apenas confirmando o seu batismo. Porque no batismo a gente não foi consagrado inteiramente a Deus. Então, no batismo, Deus nos envia como sacerdotes, reis e profetas. E aí o pai e a mãe têm o filho por um tempo. Mas o que Deus espera desse filho e dessa filha, só Ele sabe. Então, cabe a nós, ao longo da nossa caminhada, ir descobrindo, ir fazendo um discernimento e colocando sempre em oração e nas mãos de Deus. E pedir que Ele dê o conforto necessário na hora para dar o apoio que esse filho vai precisar para continuar este caminho, que vai ser cheio de desafios. Porque depois que a gente faz, então, os votos, a gente, depois desse tempo de formação, emite os primeiros votos. Castidade, pobreza e obediência. A gente vai renovar esses votos por 5 anos. Então, é um tempo que se chama juniorado. E é um tempo de amadurecer, então, a vocação. Aí a gente já tem mais juízo. Aí a gente sente falta do pai, da mãe. A gente sente falta lá dos amigos de infância da gente. E aí é o tempo da aprovação. É o tempo que a gente vai calibrar o coração olhando para Jesus. Por isso que precisa de ser fiel à oração. O segredo é a oração. Se não tiver oração, gente, ninguém fica no convento e ninguém fica padre. Porque as provações virão, não é nem tentação, são provações. E escolher entre uma coisa errada e uma coisa certa é muito fácil. Mas escolher entre 2 coisas boas, aí é que é difícil. Então, precisa de oração. Né? Estar em casa é bom com a família da gente? Claro que é. Mas a missão, ela é maior. Então, o Salmo de ontem falava isso, né? Escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com a vossa beleza. Então, que o rei se encante com a nossa beleza, com aquele que consagrou, com aquele que doou a vida. E aí a comunidade, a família, ela vai nos apoiando com a oração. Né? Muito bem. Eu falo demais, né? Não, mas está muito bom, irmão. Tá Muito bom ouvir. Muito bem. O que mais que vocês querem me perguntar? Vou Atualmente, aqui como diz a senhora, falando demais, já foi respondendo aí, ó, já respondeu 3 Já tem perguntas de bastante uma vez perguntas. só. Eu estou vendo aqui, né, Ju? Já tem bastante perguntas que a irmã já Ela já se respondeu. adiantou aqui, gente. Ela Se já quiser uma aguinha, irmã, respondeu fica à umas vontade, 2, tá? 3 perguntas aqui. Mas atualmente, quantas religiosas nós temos na nossa comunidade? A senhora já falou de algumas, mas assim, Se mais eu não me engano, nós somos 7 aqui na comunidade em Ibaiti. Nós temos uma comunidade uma comunidade pastoral. A irmã Zelinda com a irmã Julieta, elas residem ali no Gralha Azul.
A irmã Zelinda é responsável da pastoral da criança, dinamiza em toda a diocese. A irmã Julieta também trabalha ali na pastoral paroquial. Então, a irmã Zelinda, que é a irmã Julieta, a irmã Terezinha Marques e a irmã Terezinha Navarrete, que moram na casa do noviciado. E daí, no colégio Nossa Senhora das Neves, reside a irmã Paulina, que é a superiora da comunidade, a irmã Aparecida de Faria, eu e a irmã Darli. A irmã Darli, ela é a nossa superiora provincial. Mas ela mora e reside aqui, e daqui ela conversa e atende com as outras irmãs também. O que Então, nós seria somos ser 7. provincial? Eu ia fazer a mesma pergunta. Traduz pra gente. Provincial é aquele que vocês chamam de madre, sabe? A madre ela é da a madre. congregação. É a madre superior. A irmã Darli é a madre superior. Irmã, é brincadeira? De toda Da nossa delegação da do delegação do Brasil, Brasil. que são, nós temos comunidades aqui. Então, são 3 comunidades aqui em Ibaiti, uma comunidade em Curitiba, uma comunidade em Prata, Minas Gerais, outra comunidade em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e 2 comunidades na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra e em Camiri. Então, a irmã Darli é responsável dessas comunidades, desta regional. Tá aí mais uma informação que eu acho que todos aqui, pelo menos, Ou não seja, sabiam. ela é chique. Eu acho que ela precisa de muita Ela oração. precisa de oração. né? Gente, Com vamos rezar certeza, pela com irmã certeza. pela E irmã para Darli, ver, que a né, missão ó, é- mais uma riqueza da nossa cidade, né? Para mais uma riqueza para a nossa cidade. Olha como é importante, né? Mais uma pergunta, Ju? Vamos lá. Antes, Ju, surgiu uma dúvida aqui no meu coração. Quando Vamos foi lá. falado daqui, né, que foi lida a 4ª pergunta, é Irmã São João Batista e Santa Catarina de Sena. Por que São João Batista e Santa Catarina de Sena? Ai, que essa pergunta difícil, meu Deus. Olha, Não, então, é difícil. a fundadora, ela deixou escrito que o nome da congregação era sob a proteção de São João Batista e Santa Catarina de Sena. Sim. Diz a história o seguinte, que no período da fundação, passou por Gênova um prato. Lembra das cruzadas, gente? Então, tinha as cruzadas que o povo ia lá guerrear para a Terra Santa e pegava as relíquias. Então, diz que numa dessas, passou por Gênova o prato no qual foi colocada a cabeça de João Batista. Eu não sei se isso é verdade, mas deve ser, né? Então, naquela ocasião, passou por lá esse prato. Então, ela era uma pessoa de muitos relacionamentos bons na sociedade, participativa demais. Tanto é que era madrinha de tudo quanto aquela pessoa chamava ela para ser madrinha. Então, ela colocou o nome de São João Batista. E Santa Catarina de Sena passou por Gênova em vários momentos e se hospedava em Gênova. Então, ela era uma mística muito famosa. Então, por isso, olhando para o exemplo daquela grande mulher que até mandou o Papa voltar para o lugar dele, pensa a coragem de Catarina de Sena, ela era muito inspirada por Deus. Catarina de Sena é da Ordem Terceira Dominicana. E ela inspirou a nossa fundadora. Então, ela escolheu esses 2 títulos. Mas tudo que a Medeia escreveu, ela colocava 2 palavrinhas juntas uma da outra. Jesus Maria. Porque esses são os nossos modelos. Com e aí, então, é a Congregação das Irmãs de São João Batista e Santa Catarina de Sena. E depois nós acrescentamos Medeias. Nós temos mais 3 santos que nos protegem, que é Santo Inácio de Loyola, de onde nós temos toda a nossa herança espiritual, e o carisma da congregação sem a espiritualidade inaciana não tem como falar dele. Nós temos o grande patrono São José e Maria sob o título de Nossa Senhora das Neves. Irmã, e assim, ao longo do tempo, como a senhora vê a evolução da vida religiosa? A vida religiosa, desde o Concílio Vaticano II, foi convidada a voltar às origens. A nossa congregação usa o hábito por muito tempo. E nesta volta às origens é que a gente foi entender o nosso contexto de fundação. Então, todas as congregações foram chamadas a olhar
para o contexto aonde ela foi criada para responder a um determinado apelo de Deus. A vida consagrada hoje, ela é chamada a ser presença de Deus. Então, o consagrado, ele precisa de estar muito afinado, sabe, Beto? Não é muito fácil. Aí, às vezes, as pessoas confundem alguns apelos, algumas situações, e aí, na verdade, a gente precisa de amadurecer muito e ter esse tipo de conversa que a gente tem aqui hoje para amadurecer o sentido e o significado da vida religiosa consagrada. Nós temos no Brasil a Conferência dos Religiosos do Brasil. Então, é uma conferência como a dos bispos, a CNBB, que sempre dá orientações, formação para os religiosos. Então, nós temos formação de todas as áreas. Formação na área da psicologia, saúde mental do religioso é muito importante, porque a gente orienta as pessoas, escuta as pessoas o tempo inteiro. E aí a gente acaba gastando energia, né? E não pense que padre e freira não fiquem doentes, porque ficam, até com depressão às vezes. Sim, e sim. porque gastam muita energia. Então, essa energia precisa ser reposta. Então, a CRB nos oferece muita formação em todas as áreas, bíblico, pastoral, catequética, teológica, né? E aí cada congregação se organiza de um jeito ou de outro para responder aos apelos da sociedade atual. A igreja se faz presente na vida consagrada em todos os rincões desse Brasil. Nós temos congregações que, às vezes, lá onde não tem padre, tem um religioso. Lá na terra da Natália, por exemplo, é assim. Tem uma paróquia, eu acho que a extensão territorial deve dar uns 400 quilômetros. Tem comunidades ribeirinhas lá que só vê o padre uma vez por ano. Então, os religiosos fazem com que a presença de Jesus seja vivida e não seja esquecida. Né? É muito importante, né? Como se segue a vida religiosa, determinando um local para ficar? Vocês escolhem para onde ir, ou, vamos dizer, a madre, agora a gente descobriu que é a irmã já Darli, sabe quem que é. ou ela determina o local para vocês irem? Como funciona? Existe um conselho. Então, tem a superiora provincial e ela tem as conselheiras. Então, elas têm as reuniões, olham a situação, e aí, normalmente, depois de muita oração, aí verifica onde que precisa mais de uma ou de outra, né? Aí vocês olham para mim e falam, nossa, irmã Miriam, faz 30 anos que você mora em Ubaitine. Eu falei, pois é, mas não fui eu que escolhi, não. Então, a gente vai respondendo a um apelo aonde precisa, né? Normalmente, a gente fica numa comunidade, o normal é ficar de 3 a 6 anos, e aí a gente muda para outra comunidade. Mas aí vai depender muito da necessidade de cada missão, daquilo que precisa ser feito. E muitas vezes, porque nós somos uma delegação que depende do governo geral. Então, nós não temos autonomia. A nossa congregação, muita coisa vai precisar perguntar lá para a superiora geral e para o conselho dela. Então, a irmã Darli tem poderes limitados. Mas ela resolve, junto com as irmãs que a ajudam, a verificar onde que precisa de uma ou de outra. Né? Então, de repente, tem, por exemplo, a irmã Lilian, que fez os votos faz 2 anos, e ela foi enviada em missão para Caxias do Sul. Então, foi uma deliberação da superiora, junto com o seu conselho, aonde precisava. Aí, a irmã Lilian está lá, não sei por quanto tempo, né? E assim as coisas vão acontecendo. Logo, logo, as noviças vão fazer o ano de estágio pastoral e depois serão enviadas em missão também. Então, eu não sei onde elas irão ainda, vou ficar torcendo para ir nos ajudar em algumas missões e frentes de pastoral. Mas são decisões, assim, cada congregação tem o seu estilo. O normal é 5 a 6 anos e depois é transferida para uma outra missão. E hoje, assim, a nível, né, que a senhora já falou que existe em vários países a congregação. A senhora tem noção de quantas casas hoje existe? Da nossa congregação, Beto? 1, 2, 3,
4, O mapa 5, mundi na cabeça. 6, 7, 8. Eu acho que nós temos 13 comunidades espalhadas. Espalhadas De pelo 13 mundo. a 15. E no caso, acontece uma transferência, por exemplo, de alguém daqui para uma casa lá na Itália, por exemplo? Sim, acontece. Vocês devem ter lembranças da irmã Janete, que morou aqui, Sim. que frequentava o santuário. A irmã Janete, ela foi recentemente transferida, ela mora em Roma neste momento. Vocês devem lembrar também de uma irmã muito querida que passou por aqui, que é a irmã Nives Ferrari. A irmã Nives Ferrari, ela certeza. mora na nossa missão na África, no Congo, em Brazzaville. Então, e assim como também tem irmãs que são italianas, que moram na Albânia, moram na África, ou que já moraram aqui por muito tempo. Dizem que a Madre Ana Taurino era uma grande personalidade aqui em Ibaiti. Então, ela morou por muitos anos no Brasil, depois retornou para a terra dela, lá na Itália. O que mais? Ju. Agora é uma curiosidade minha. Lá vem. A irmã disse que está aqui há 30 anos. Cada um tem a sua missão. A curiosidade que... desculpa aí, mas a curiosidade me falou mais alto. Qual a sua missão dentro da comunidade aqui? Dentro da congregação, aqui na nossa comunidade? O que senhora é responsável? Eu sou responsável das escolas, das 3 escolas que tem. Graças a Deus, bota juízo nos meus filhos. Na congregação. Então, eu sou responsável de dinamizar a missão das nossas 3 escolas, a de Minas, a de Ibaiti e a do Rio Grande do Sul. Eu me faço presente hoje, 3 semanas do mês aqui em Ibaiti, 3 semanas no Rio Grande do Sul. E aí a gente tem aprendido muito. E é bem complicado, quando a gente é jovem, entender que escola é um campo de pastoral enorme. A gente lida com pessoas todos os dias, com crianças, com adolescentes, com professores, com pais. E aí, estar com o ouvido de discípulo, tem dia que a gente tem vontade de pegar e torcer o pescoço e sair correndo. E aí a gente vai percebendo quanto Deus age e trabalha. E o quanto que escola é um campo de missão. E aí o que a nossa fundadora deixou escrito, ensinar as meninas a ler no santo temor de Deus. Gente, isso não é fácil, é difícil. Porque a regra, na verdade, é o evangelho. Então, tem tudo legislação, Tem BNCC, tem não sei o quê, e tem isso, tem aquilo, tem calendário escolar, tem recesso, como hoje, por exemplo, Mas, no meio de tudo isso, aproveitar cada momento para desenvolver o santo temor de Deus é um grande desafio. E Deus tem nos dado a graça. Hoje a gente tem conseguido desenvolver uma pastoral escolar muito legal. A gente consegue ter missas nas nossas escolas. Sabe que tem aluno que só vai à missa naquele dia que tem a missa na escola. E aí a gente vê que daquela sementinha, de repente, o pai e a mãe começam a participar na vida da paróquia, que é tão importante. Então, o trabalho na escola é isso, é semear para que as pessoas participem de verdade das paróquias, para que busquem amar e servir a Jesus. Os meus chegam em casa todo animado quando tem missa na escola. Assim, uma pergunta bem bacana aqui, irmã. E qual é o segredo para lidar com as tentações e desafios morais, viver de acordo com os princípios religiosos em um mundo secular? E encontrar um equilíbrio entre as demandas da vida religiosa e as responsabilidades cotidianas. Eu vou responder com uma música do Padre Francis. Pode ser? Pode, claro. Com certeza. Tomara que o playback playback pode tudo funcione. hoje, irmã. Então, vamos lá. Agora eu vou usar só esse aqui, tá? Porque eu não vou saber tocar. Seja o meu jeito, ensina-me a ser tão bom. Presta atenção na letra dessa música e essa resposta será dada. Jesus, ao contemplar tua vida, me deixa interpelar pelo teu jeito de ser. Teu
trato com as pessoas me fascina, teu jeito de amar me faz amar. Teu toque é como água cristalina, sacia minha sede, faz andar. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, me faz sentir com teu sentimento, pensar teu pensamento e agir com tua ação. Doar a minha vida pelo reino, aceitar a dor e até a cruz, amar a cada um como um amigo, levar a todo o povo tua luz. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, eu quero ser compassivo com os que sofrem, levar tua justiça, confirmando minha fé. Que eu tenha uma perfeita harmonia entre a doutrina e o viver. Meus olhos sejam fonte de alegria, assim como os teus puderam ser. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Quisera conhecer-te assim como és. Tua imagem sobre mim é o que me transformará. Faz com que eu siga teu exemplo de amor ao Pai e aos irmãos. Construa contigo o teu reino, ajude em nossa redenção. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Ensina-me a ser tão bom. Respondemos? Perfeito, irmã. Respondemos, com certeza. Irmã, tem uma pergunta. Como ser um colégio convencional em uma sociedade descrente hoje? Como é ser um colégio confessional em uma sociedade descrente? Essa é uma pergunta do nosso reitor, Padre Flávio. Olha, aí que está a grande diferença. Ele é confessional. Ele confessa a fé católica, porque a gente é de direito pontifício. E aí nós estamos diante de uma surpresa cada vez maior. Quando os pais nos procuram hoje, ali na escola, é porque o colégio é católico. É porque ele é cristão. E nós temos um número muito expressivo. Nós temos aqui na nossa escola 40% que são evangélicos e os outros 60% católicos. Então, nós somos uma escola assim que atende a comunidade cristã. E essa música, ela diz tudo. Então, não podemos perder o foco em Jesus. E aí nós temos uma pastoral escolar que, a cada bimestre, desenvolve várias ações pastorais dentro da espiritualidade naciana para ajudar as crianças a desenvolver, desde pequenininhas, eles nem percebem que estão rezando, que estão desenvolvendo determinadas atitudes orantes.
E aí a gente usa todo um método, a gente tem uma equipe muito bacana, o professor Marquinhos, a professora Graciane, o professor Ismael, a professora Tati, junto com a coordenação, que nos ajudam a manter a chama da escola cristã acesa, que é o desejo da nossa fundadora. É um desafio, sim, mas hoje nós não temos vagas nessa escola. A gente está, assim, com o coração na mão, porque eu teria que construir mais 2 salas de aula. E a gente não, para o ano que vem, a gente não dá conta. Então, a gente vai vendo, assim, a mão de Deus confirmando esta grande missão evangelizadora. E a gente trabalha também, é uma escola confessional, mas ela tem que responder à legislação. Então, a gente acha todas as brechas possíveis e, dentro da nossa proposta pedagógica, ela é de inspiração inaciana. Então, a gente quer uma educação com excelência, olhando para Jesus Cristo. E aí a gente tem, sim, proposta pedagógica autorizada pelo governo do estado do Paraná, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Nós temos regimento escolar, tudo bonitinho, mas o que vale mesmo, minha gente, é o Santo Evangelho. É ali que a gente encontra todas as respostas. Então, a gente pede aos nossos colaboradores todos os dias, nos ajudem, não deixem de rezar, nem que seja um pouquinho, mas a vida de oração é que vai fazer com que a gente dê conta da missão. Então, o Colégio Nossa Senhora das Neves é uma grande missão de Deus e um grande presente para Ibaiti e região. Até a Poliana colocou aqui, né, que existe um núcleo inaciano aqui, né? Sim, nós temos um núcleo inaciano aqui na nossa cidade. Ele ainda está assim, em fase embrionária, mas devagar ele está criando o corpo. E não é só para quem faz parte do Colégio das Irmãs, é para a cidade, né? Então, quem desejar conhecer mais dessa espiritualidade, é só nos procurar, que a gente vai inserindo neste grande contexto. A gente teve um grupo esse ano que foi para Campinas, e eles fizeram uma peregrinação de Campinas até Indaiatuba, foram 36 quilômetros, e foram gente aqui da comunidade. A Poliana foi uma delas. Olha lá, as meninas que gostam de caminhadas. E é muito, gostam, muito bacana, sabe? E aí a gente vai descobrindo a ver Deus em todas as coisas, e em tudo amar e servir. E hoje a gente, até a senhora falava fora, né, daqui, que a gente precisa rezar para ter mais, né, que Deus aumente, né, o número de religiosas. A gente vive um momento, talvez, que precisamos intensificar, né, irmã, as nossas orações e o chamar, né, para essa vida religiosa. Também compete a nós mostrar o lado encantador de tudo isso, né, como está sendo essa live, né, que eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo ficaram encantados com tudo aquilo que aqui ouviram, né? Então, acho que nós precisamos ter esse vínculo de oração, né, para chamar, para rezar pelas vocações, né? Com certeza. Se nós formos olhar, não é só falta de vocações à vida consagrada. Se a gente olhar as famílias como estão, e a gente ouve muito, a gente vai perceber que é lá na família que a gente precisa de ter um olhar muito carinhoso. Se nós continuar com essa sociedade desse jeito, com famílias dilaceradas, não vai ter família, não vai ter vocações nem para padres e nem para freiras. Então, a gente tem que olhar muito com carinho, sabe para quê? Para o nosso batismo. Porque se a gente viver o batismo, nós vamos ter famílias saudáveis. Né? Então, quando você leva o seu filho para a igreja para ser batizado, você é responsável por aquela pessoa que vai crescer na fé cristã. E é Jesus que é o modelo e guia de tudo. Então, nós não podemos perder esse foco. Viver o batismo. Olha que bonito que é, gente, quando o padre pergunta para o pai, que nome você escolheu para o seu filho? A minha mãe escolheu lá na Bíblia, Miriam. Aí eu fui descobrir que Miriam é Maria em hebraico, e eu fico toda encantada com isso. Amada de Deus, olha que lindo, né? Todos somos amados por Deus. No batismo, quando Jesus foi batizado, a voz do céu, este é o meu filho querido. Então, pelo batismo, nós somos filhos queridos e amados de Deus. Se nós nos sentirmos queridos e amados de Deus, já ali Deus coloca uma semente, é só não descuidar dela. Todos os dias precisa regar.
regar. Pai e mãe tem que abençoar o filho. O filho tem que aprender a pedir a bênção para o pai e para a mãe. Parece que esqueceram de pedir a bênção, pai, a bênção, mãe. É um costume muito importante. Com a bênção de Deus, nós vamos longe. Sem a bênção de Deus, não saímos do lugar. Precisamos de exemplos, de famílias que deem exemplo, de freiras que deem exemplo, de padres que deem exemplo, catequistas, ministros, e assim como todas as pastorais. Não é a quantidade, mas a qualidade. Não vamos querer a igreja cheia de gente. O que adianta? A igreja lotada, depois sai dali e já vai matar o outro. Deus me livre, não é isso. Mas uma vez que a gente ouve a palavra de Deus, é preciso fazer a meditação desta palavra e colocá-la em prática depois. Por isso que eu gosto muito dessa música, que é pedir: Jesus, teu jeito seja o meu jeito. O Padre Zezinho, que tem uma música, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. O mandamento novo não é o amor, mas o como de Jesus. Como Jesus amou, até as últimas consequências, até a morte na cruz. Então, é Ele o nosso exemplo. Então, para ter mais vocações, Beto, sejam de congregações de vida contemplativa, congregações de irmãs que usam hábito, de irmãs desabituadas como nós, mas que têm Deus no coração também, precisamos de muito amor do jeito de Jesus. E se você sabe de alguém que queira ser irmã, não desincentive, porque é cheio disso. Ai, meu Deus, não vai casar. Casar e depois vai se separar. Olha quanta família separada. Quanta gente que a gente ouve falar: eu queria tanto ser irmã, me arrependi, depois não tem mais jeito, né? Então, se alguém quiser, incentive. Seja você um incentivador e reze, apoie aquelas pessoas que querem se dedicar ao reino. Que a gente possa formar uma grande rede de apoio pelas vocações, porque vocação é graça e missão. Amém, amém. Eu acho que é isso, né, Ju? Que a gente Respondemos todas, respondemos viu? todos. A senhora estava toda nervosa, foi todas. Pois é, mas era muita pergunta, né? Mas a gente foi resumindo tudo, né? Foi juntando uma na Foi outra e juntando foi uma na outra. tudo. Assim, para encerrar, né, para a gente encerrar, irmã, gostaria de primeiramente agradecer a senhora pela disponibilidade. Que gostoso que foi, que bate-papo maravilhoso. Né? Acho que foi muito bom. Acho que a gente precisa fazer mais isso dentro da igreja, né? Falar das coisas do alto, né? Muitas Isso faz muito informações bem, desconhecidas, né? agora Sim, conhecidas. E de repente a gente se acha, né? Estou tantos anos caminhando e quanta coisa que a gente descobriu aqui hoje, na verdade. E eu gostaria de deixar, então, sim, primeiramente o nosso agradecimento em nome do nosso santuário, né? Do Padre Flávio como nosso reitor, da Pascom. E que a senhora deixe a sua mensagem, né? Ao nosso povo, ao povo de Baiti, ao povo que a senhora já é uma ibaitiense, né? Sou ibaitiense de coração, e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Nós, Irmãs Medeias, agradecemos a vocês pelo convite. Lembrem que onde está uma Irmã Medeia, a congregação toda está ali. Então, eu estou aqui em nome da congregação. Obrigada pela oportunidade. Contem conosco, né? Nós somos orientadoras espirituais também, então alguém precisa de um conselho, não quer falar com o padre, depois a gente encaminha para o padre, né? Porque tem coisas que é só o padre que pode fazer. Mas ouvir, aconselhar, ajudar a fazer um caminho espiritual, nós podemos fazer. Então, estamos à disposição. Nos sentimos em casa, gostamos muito de estar aqui na Diocese de Jacarezinho. É um lugar muito especial e Baiti é do nosso coração. Então, que o Senhor nos ajude, né? Nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, então vamos encerrar pedindo a ela a bênção? Pode ser? Pode ser, à vontade. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.
e a gente percebeu e sentiu que a gente estava sempre na presença de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmã Miriam, muito obrigada pelo seu sim à vida consagrada, ao seu sim ao nosso bate-papo. Obrigada pelas informações, por sempre estar disposta a nos orientar, a nos acolher com esse carinho todo especial. E a você que nos assistiu, que nos acompanhou, nosso muito obrigado. E em breve teremos mais uma live. Beto, obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado, irmã. Obrigado a você que esteve nos acompanhando. E mês que vem nós estaremos com a nossa 4ª live. Que Deus abençoe, que o Sagrado Coração de Jesus ilumine a vida de cada um. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.